Quem está feliz está na casa de Deus. Quem está feliz por estar a encontrar o seu irmão que está numa luta, mas está a vencer, que está a resistir, amém? Quem está a passar por lutas, dá um glória a Deus aí. Quem está a vencer as lutas, dá um glória a Deus mais alto. Amém, amém. Glória a Deus. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Quem está feliz que o pastor veio também? Que ele ainda está firme também e continua a ouvir o Senhor e a ser guiado pelo Senhor. Amém, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Podes dar uma salva de palmas a Deus por tudo que Deus tem feito. Quem é grato ao Senhor? Deus tem sido bom, não é, pessoal? Amém, glória a Deus. Tablet, o que é que se passa? Amém, vamos à palavra. Quem foi abençoado com a última palavra que eu trouxe? Quem tem uma promessa? Quem tem uma promessa? Eu também tenho uma promessa. E Deus é bom porque Deus tem uma promessa para toda a sua criação. Eu poderia dizer que Deus tem uma promessa. Nós gostamos muito da palavra promessa, mas eu gosto mais da palavra plano. Deus tem um plano para nós, não é? Deus tem um plano, um projeto. Nós não somos acidente. Deus nos colocou na terra de forma intencional, do propósito para um propósito. Amém? Então vamos orar. Gostaria de te dar 10 segundos onde tu vais orar a Deus, onde tu vais falar alguma coisa com o Pai, alguma coisa do que estás a passar, alguma coisa que tu precisas ouvir, vais pôr alguma expectativa ao Senhor, rende-te ao Senhor, fala com Ele durante 10 segundos e eu vou encerrar essa oração e o Senhor vai ser tremendo, vai responder à nossa oração, nós temos essa fé, amém? Então fala com o Pai, fala com Deus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos porque tu tens sido bom. Nós te louvamos, nós te bendizemos porque tu nos encontraste, tu nos amaste dessa maneira. Tu não abriste mão de nós e tu estás aqui, Senhor, com um projeto, com um propósito. E nós estamos a poder cumprir e a caminhar nesse propósito porque o teu Espírito habita em nós. Obrigado porque o teu Espírito veio fresco sobre nós e restaurou a comunhão que havia sido perdida, nos reconciliou contigo e hoje estamos aqui, a tua família real. Eu sei que tens uma palavra para nós, então guia-me, usa-me como o teu mensageiro e que possas convencer o teu povo do que precisa ser convencido, encorajar o teu povo para a glória do teu nome e só para a glória do teu nome. E todos dizem amém. Amém. Estamos a falar sobre o testemunho de Asa. Asa não é uma pessoa especial. Asa é um indivíduo, uma pessoa normal, como eu e tu. Asa foi criado, Asa nasceu. Asa estava na sua rotina, na sua vida e tinha uma promessa sobre a sua vida. E de repente, Asa, que tem uma promessa, ele agora tem que aceitar ou não, porque ele pode escolher aceitar ou não, caminhar segundo a promessa de Deus. Nós estamos a estudar o testemunho de Asa. No primeiro tópico que eu deixei, foi que Asa aceitou a promessa que estava sobre ele. Então, nós temos sempre o arbítrio de podermos escolher rejeitar aquelas coisas que Deus quer fazer conosco. Deus sempre teve uma promessa. O povo de Israel tinha uma promessa, sim ou não? Abraão tinha uma promessa, que ele iria ser o pai da fé, que ele iria ser o pai de uma multidão. Josué tinha uma promessa. Moisés tinha uma promessa. Pedro tinha uma promessa. Bartolomeu tinha uma promessa. Martinho Lutero tinha uma promessa. Jerry tem uma promessa. Eu tenho uma promessa. Tu tens uma promessa. E uma coisa é nós termos a promessa. Outra coisa é nós aceitarmos a promessa. E caminharmos segundo essa promessa. Porquê? Porque a promessa de Deus, ele vem num momento. Deus diz, Deus planeia num momento. Mas o cumprimento da promessa, ele vem em processo.
Então no domingo recebes a palavra da promessa, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, estamos agora no processo do cumprimento da promessa. O povo de Israel recebeu uma promessa que eles iriam para Canaã, mas eles tiveram um deserto, que seria o processo para que essa promessa se cumprisse. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Então nós temos uma promessa. Há uma promessa pessoal minha, mas há uma promessa também global nossa. Diz, há uma promessa pessoal minha e uma promessa global. Há uma promessa que, a promessa que Deus tem para mim, Ele não existe só para me beneficiar a mim, é para beneficiar a muitos outros. E quem aqui tem convicção que tem uma promessa? Mas tu tens também essa mesma convicção que esta igreja tem uma promessa. Então o Senhor fez-me algo, Ele disse-me para mostrar, relembrar à igreja que nós temos uma promessa, que nós temos uma palavra que Deus nos deu. Então projeta lá a primeira imagem. Esta é a promessa dada para Sara na Almada. Quem se lembra disto? Eu fiquei, Senhor, não vou mostrar esta promessa, porque de certeza o povo não se esqueceu da promessa. Mas a gente vive numa rotina. Nós vimos domingo a domingo e nós esquecemos que nós estamos a vir domingo a domingo, não como isso sendo um fim, mas como isso sendo um meio para um fim. Deus nos deu uma palavra, igreja. Quem se lembra que esta palavra nos persegue? Isaías 54, 1, 3 tem-nos perseguido durante anos. A gente vai à conferência, está lá o Isaías 54, 1, 3. Nós fomos para pessoas que vêm de longe, que não nos conhecem de lado nenhum, e vêm e trazem qual versículo? O versículo da promessa. Qual é a promessa? Canto ao estéril. Você que nunca teve um filho e rompa em canto, grite de alegria. Tu que nunca esteve em trabalho do parto, porque mais são os filhos da mulher amadonada do que os filhos daquele que tem marido. Diz o Senhor, alargue, misturou aqui a palavra, alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda. Aqui onde está misturado diz, não o impeça. Estica as suas cordas, firme suas estacas, pois tu te estenderás para a direita e para a esquerda. Os teus descendentes expulsarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Nós temos esta imagem do que é que Deus quer fazer a cada 3 anos, a cada ciclo de 7 anos. Deus está a mostrar, Deus nos mostrou que nós não estamos a caminhar sem direção, nós estamos a caminhar com uma direção, porque nós recebemos uma promessa. Então eu quero lembrar a igreja, não estás aqui só por estar, não estás a servir na projeção só por estar, não estás a servir na câmara só por estar, nós estamos a caminhar para o cumprimento de uma promessa. E não é uma promessa que é só para nós, que alcança só a nós, é uma promessa que alcança os nossos descendentes. Assim como Asa, estamos a falar de Asa, lembram-se de Asa? Assim como Asa teve uma promessa, os filhos que vêm a seguir têm uma promessa. Chega uma altura, nós temos um tal de Joás, que também tem uma promessa. E esse Joás, até é interessante que quando eu disse no domingo passado, quero corrigir a história de Jezebel, que Maca era filha de Jezebel, eu confundi com a mãe de acho que é mãe de Joás. Não, tia de Joás. Mãe de Joás. A mãe de Joás tentou matar Joás. Joás era um miúdo, ele matou todos os seus filhos, todos os descendentes de David, todos os descendentes que tinham uma promessa. Essa mãe, que era filha de Jezebel, tenta matar todos. Os nossos descendentes têm um perigo de morrerem. A sua promessa, existe um perigo dessa promessa não acontecer. Por quê? Por causa de descendentes anteriores. Não sei se estão a entender. Joás esteve em risco de ser morto e ele foi protegido aonde? Quem conhece a história de Joás? Irineia, onde é que ele foi protegido? Dentro do templo. Na missão. Esta missão foi dada, esta visão, esta promessa foi dada à igreja. E por causa desta promessa, se nós mantivermos os nossos filhos, ensina os teus filhos no caminho que deve andar e ele ficará, entre aspas, protegido. A promessa que está sobre ti, que está já... Lembra-se que a promessa que está sobre nós, já existe sobre nós antes de nós nascermos.
Então a promessa que está sobre os nossos filhos, esta promessa sobre os nossos filhos, é a mesma promessa que estava sobre Asa. Asa recebeu uma promessa antes dele nascer. Quando ele nascer, Deus já tinha falado com o seu avô, tataravô, David, sempre vai ter alguém no trono. Então eles mataram geral, voltando para Joás, mataram geral, só sobrou Joás. Joás era uma criança. E a promessa que tinha sido feita ao seu avô David estava a alcançá-lo gerações a seguir. Passou por Asa, chegaria a Joás. O que eu estou a dizer é cuidado, não o impeçam. Porquê? Não é só tu. Eu não quero cumprir esta promessa. Não, eu não quero mais fazer o que Deus quer. Tudo bem, é só a minha vida, já não quero mais. Não é só tu. Uma semente, na realidade, o que nós vemos é uma semente. Mas, na verdade, não é uma semente, é uma floresta. Então, a semente pode dizer, eu não quero ser plantado, eu não quero mais ser semeado. E Deus está a dizer, por favor, não. Não está escrito, mas... Ele misturou, não sei porquê. Não, eu pus daquela cor para realçar, porque isto é a palavra de Deus a dizer isto, a parte de cima. Vais ter filhos, vais ter mais filhos vais ter muitos. Isso é a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo que nós consideramos isso é a palavra de Deus, nós temos que considerar que essa parte também é a palavra de Deus. E que se nós consideramos que tanto eu tenho uma missão, como os meus descendentes, eles têm uma missão e eles vão tomar a cidade, Deus está a dizer isto também tem que ser a palavra de Deus. Esta parte que a gente não vê. Esta parte, se isto é a palavra de Deus, isto também tem que ser a palavra de Deus. Mas se aquilo é a palavra de Deus, nós temos que estranhar essa palavra. Porquê? Quem já ouviu a expressão? Tudo passa menos a palavra de Deus. Não o impeçam. Quem somos nós? A pergunta que fica é, quem somos nós para impedir o que Deus quer fazer? Mas Ele está a dizer que a gente pode. Porque senão não podemos tirar isto como a palavra de Deus. Está assim, mas é tipo... Não, foi sem querer. A gente não tirou isto. Estão a ver? Esta parte é para a gente retirar. Não. O Deus soberano, o Criador do mundo, que criou os planetas, que criou a Lua, que colocou tudo na sua órbita, para que haja um planeta específico, para colocar um povo específico, por causa de um propósito específico que Ele quer fazer na Terra. Então o que é que Ele está a dizer? Eu sei que vocês têm uma promessa, eu vos dou uma promessa, eu vos dou um propósito, mas não o impeçam. Porque sempre podes escolher, Nilson. Não quero. Não estou a entender. Então, quem está a entender, dá um glória a Deus aí. Então, o primeiro tópico, qual é? Asa aceitou a promessa. Hoje eu estou-te a dizer só uma coisa. Não é só sobre ti. A promessa não é sobre... David estava na sua vida, David foi ungido rei, sim ou não? Mas se David tivesse rejeitado, não teria chegado a Asa. Se David tivesse dito, eu não quero cumprir porcaria de promessa nenhuma, quero cuidar da minha vida, larga-me da mão, Asa, a promessa não teria chegado a ele, porque teria sido da linhagem de outro indivíduo qualquer. Não sei se estão a entender. Então diz para o teu irmão, não desistas da promessa. Pode afetar a descendência. Continuando. Amém, irmãos? Amanhã eu digo no futuro, eu vou falar sobre, talvez, alguns, vou falar para o Arena Jovem só. Ou vou falar para o Arena Kids. O que é que eu vou dizer para eles? Vou pregar para eles. Hoje falo de Asa, amanhã vou falar para eles sobre Joás. Para dizer a eles o quê? Fiquem firmes no templo, porque quando estiveres no templo, na missão, estás escondido. Daqueles que te querem matar lá fora. Não sei se estão a entender. Hoje é o terceiro tópico que diz... Não, o segundo diz... Asa teve coragem para tomar as medidas necessárias diante da palavra que recebeu. Não basta somente receber uma palavra, não basta somente receber uma promessa, nós temos que ter coragem, porque grandeza requer coragem. E se tu tens uma grandeza, se tu tens algo grande para fazer, que Deus quer fazer na tua vida, a gente precisa ter coragem para combater o bom combate e irmos até ao fim, completarmos a nossa carreira. Guardei a fé, combati um bom combate, como é que é? Combati um bom combate, guardei a fé, completei a carreira, guardei a fé. Nós todos temos uma carreira. Amém? Hoje vamos para a parte 3.
Asa enfrentou problemas exteriores em parceria com Deus. Segunda Crônicas 16, podes projetar para mim, só favor. Segunda Crônicas 14, 9 a 12. Segunda Crônicas 14, 9 a 12. O etíope Zera marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 cavalos. É muita gente. Cavalos de guerra. E chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Quem é que ele está a dizer que são os poderosos? O rei etíope, com aqueles cavalos todos, com aquele exército todo. E quem é que ele está a dizer que são os fracos? Eles. Então Asa aqui tem a humildade para dizer: eu não sou tão forte como eles. Esta situação que está a aparecer à minha porta, este problema que está a chegar, eu sou fraco, não sou o suficiente. Quem está a entender? Então ele recorre a Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança. E em Teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus. Não deixe o homem prevalecer contra Ti. Não foi contra nós, foi contra Ti. 12 diz: o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram. Asa está a descobrir algo muito, muito bom. O que é ter a promessa e a proteção de quem deu a promessa? Asa agora ele tinha recebido a promessa, ele entendeu a promessa, ele aceitou a promessa, ele tomou as medidas necessárias para poder ajeitar a sua vida. Por quê? Porque existe uma condição: se estiveres comigo, se tu tiveres uma aliança comigo, se estiveres debaixo do meu covenant, se estiveres debaixo da minha aliança, Deus sempre disse isso. Se tu estiveres debaixo dos meus mandamentos, se tu fores meu filho e eu for teu Deus, a palavra de Deus sempre diz isto: se nós, todas as coisas cooperam para bem daqueles, não são de todos. Então, se tu estiveres comigo, se tu andares comigo, se tu tiveres aliança comigo, se tu reconheceres que eu existo, se tu tiveres em fé em mim, se tu andares comigo, tu tens que entender uma coisa: tu não estás largado. Eu te dei a promessa, eu vou fazer com que tu chegues até ao fim da promessa. Tu não vais caminhar no processo sozinho. Eu não te dei uma promessa para te largar, agora faz a promessa acontecer. Então Asa agora, de repente ele vê-se contra um enorme exército, mas ele lembra-se: eu estou debaixo da tua aliança. Eu tenho uma aliança contigo. Tu deste uma promessa e eu tenho uma aliança contigo. E a tua palavra diz que se tens uma aliança comigo e eu tenho uma aliança contigo, quem será contra mim? Então ele recorre a Deus. Então ele está a tratar um problema exterior. Exterior porquê? Porque o etíope não é do povo de Israel. É um povo estrangeiro. É um povo fora da família. Então agora esse povo aparece e Asa lembra-se do Senhor. E é ali nesse processo, e é ali nesse lugar, que Deus nos mostra o seu poder, que Deus nos mostra o nosso poder, que Deus nos mostra a nossa força, que Deus nos mostra a sua fidelidade para conosco. O problema impossível que aparece na tua vida não é para te matar, é para te trazer revelação, é para te fortalecer. Quem crê nisso? Eu não sei se vocês creem nisso. Eu vou-vos mostrar um versículo que devemos andar sempre com isto. Salmos 91, 1 a 6. Diz: eu tenho uma promessa divina. Salmos 91 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Omnipresente, do Omnipotente, do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor o que Asa disse: tu és o meu Senhor, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o meu Deus. Não é só tu és o meu Deus, tu és o meu Deus em quem eu... Lembram-se daquela dinâmica de cair para trás?
fecho os olhos e caio para trás. Eu caminho com os olhos abertos, mas eu confio com os olhos fechados no Senhor. Então, com os olhos abertos recebi uma palavra, mas com os olhos fechados eu ando no processo para a palavra, cumprimento da palavra. Próximo, 3. Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele, Deus, o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas tu encontrarás refúgio. Lembram-se em Êxodo 19, quando o povo estava no Monte Sinai, Deus diz: vocês viram como vos tirei do Egito, vocês viram o que eu fiz com vocês, como vos transportei como que debaixo das asas de uma águia. Quem está a entender o que eu estou a dizer? A fidelidade dele será o seu escudo. O que é que será o meu escudo protetor? Existe uma fidelidade. Tu não temerás o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada, Tu simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Tu somente olharás e verás: este cai, este leva um castigo, este não tem misericórdia de Deus, este não tem um escudo. Eu tenho um escudo, porquê? Porque a fidelidade dele é o meu escudo. A fidelidade dele é o meu escudo. O que é o meu escudo? Não é a fidelidade dele. Ele é fiel, e porque ele é fiel para cumprir o que nos disse, isso tem que ser para nós diante da peste que sorrateira escondido para te apanhar, diante do malvado que vem para te fazer mal, diante daquelas situações todas. Mas a sua fidelidade, que ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele se tem fidelidade, se ele é fiel hoje, ele é fiel sempre. Se ele for fiel uma vez, ele é fiel sempre. E isso é um escudo. Eu amo este versículo. Se tu, condição, ele volta a repetir, se tu fizeres do Altíssimo o seu abrigo. Ele começou o versículo primeiro, o primeiro versículo estava a dizer: aquele que estiver, se tu, agora ele no meio, que ele sabe que a gente é cabeça, se tu, volta a lembrar, mas não é para todos, que a gente fica. Tu pisarás o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. 14. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Quem ama o Senhor, dá glória a Deus? Quem conhece o nome do Senhor, dá glória a Deus? E Deus está a dizer que tu clamarás a Ele e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com Ele. Na adversidade estarei com Ele. Na adversidade estarei com Ele. Na adversidade Ele está contigo. Se tem sido que a gente acha que a gente está sozinho já na adversidade, hoje Deus está-te a dizer uma palavra: eu estou presente. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. . 1
Asa é uma pessoa normal, está a andar na sua vida, um exército enorme, impossível de vencer, e ele lembra-se: a tua fidelidade é um escudo. Eu aqui sou o fraco. Senhor, este patrão, eu sou o fraco. O que é que eu vou fazer com o patrão? Eu sou só funcionário. Senhor, esta conta é preciso pagar com dinheiro. E eu não tenho isso. Eu já tive uma situação que eu devia... Passámos por umas pindaíbas mais péssimas. Cheguei a dever mais do que não sei quantas prestações de tudo. Às vezes tinha que pedir emprestado, mas a gente vivia de pedir emprestado, que a gente ficava: qual foi a última pessoa que a gente pediu emprestado? Antes de eu pedir, a gente pensava: qual foi a última pessoa? Que já estava a girar, a coisa estava tão má, que uma vez ligaram-me uma das empresas de cobrança, e a senhora, vão ver aquela conversa que a gente gosta muito: tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. Eu dizia: não tenho condições, neste momento está mal, tem que pagar, tem que pagar. Oh senhora, é para pagar com dinheiro? E ela disse: sim, é isso que eu estou-lhe a dizer que eu não tenho. É sério que eu disse isso à senhora. E foi quando ela parou e começou-me a ouvir. E eu disse: entendeu? Ela entendi, pronto. Então ok, acordos. E quando avaria no carro acontece. Ou quando o eletrodoméstico do nada. São coisas que a gente quebra. Agora tem que arranjar 300 euros para comprar uma máquina. Agora o frigorífico, eu não posso ficar sem frigorífico. Eu já não consigo... Quer entender o que eu estou a dizer? Aquele colega, senhor, esse colega obcecou comigo. Eu não consigo agora... Este colega não me larga da mão. Quem tem esse colega? Tu só chegaste e disseste bom dia a toda a gente. O colega ficou chateado porque disseste bom dia a toda a gente. Lembra-te da aliança que existe entre ti e o Senhor. Continua a cumprir a tua parte na aliança. Enfrenta esse problema em parceria com Deus. Enfrenta esse problema em parceria com Deus. O que é que significa em parceria com Deus? Não faz do teu jeito. Quando Deus, aqui na história de Asa, não mostrou as direções de Deus, porque geralmente nas histórias dos outros reis mostra o que é para fazer. Deus diz: vai, esconde-te, divide em duas partes, comecem um pela frente e depois, quando aparecer o soldado, vão outro por trás. Geralmente conta a história de como eles devem proceder. Então, andar com Deus, enfrentar o inimigo exterior que nos aparece de fora, enfrentar com Deus, em parceria com Deus, eu não faço o que eu acho, eu faço o que Deus diz. Eu continuo fiel ao Senhor. Senhor, o que é para fazer? Senhor, quem é que eu para procurar ajuda? Peço ajuda a quem? É para fazer com quê? É para fazer de que maneira? Continuo a lidar com as pessoas como? Como é que eu lido com esse patrão? Como é que eu torno esse patrão um aliado? Como é que eu faço para que ele pare de me tratar assim? Porque a nossa tendência, nós sabemos ser nós. Olha lá, patrão, estás a falar com quem, man? Já é a primeira e a última vez que tu me falaste. Isso nós sabemos fazer. Olha lá, colega, mas estás-te a passar, ok, man? Fala assim e levas de uma. Isso a gente sabe fazer. É ou não? O que Deus está a dizer em parceria com Deus é tipo: aquilo que eu quero fazer eu não faço. Porquê? Eu vou fazer aquilo que tu estás-me a dizer para fazer. Porque a tua promessa está no processo. E no processo permitiste que isto acontecesse. Se isto permitiste que acontecesse, sabe-se lá se amanhã não vou usar este patrão, ou se este patrão amanhã não vai me abençoar como aconteceu comigo. Então a gente faz com parceria com Deus. Senhor, eu sou fraco. Não tem problema. Senhor, não tem ninguém para pagar isto. Senhor, a coisa está-me a deixar fraco. Senhor, eu estou mesmo, a tristeza está a sair. A Viviane, ela gozou comigo uma vez porque eu usei a palavra muita dor. Houveram situações que aconteceram na minha vida que me provocou dor, muita dor. E eu, minha esposa, né? Eu disse a ela, meio triste, eu disse: é muita dor, amor, é muita dor.
E quando eu disse, é muita dor, ela fica, é muita dor. Ficou a gozar comigo não sei quanto tempo com a palavra, é muita dor. Mas às vezes a gente passa por muita dor. O que a casa fez? Eu habito no abrigo do Altíssimo. Eu estou à sombra do Omnipotente. Eu não estou largado. A sua fidelidade é o meu escudo. Ele é fiel. Eu não. Ele é. Então enfrenta o problema externo, exterior, fora de casa, em parceria com Deus. Amém? Próximo tópico, 4. Enfrentou problemas interiores sem parceria com Deus. Vamos ver? 2 Crônicas 16, do 1 ao 4, e depois saltamos do 7 até o 9. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel é irmão. Israel e Judá são um único povo. Todos são descendentes de Israel, Jacó. Quem está a entender? Então o povo de Israel, o povo de Judá era só uma nação. Eles se dividiram, mas eventualmente eles são ainda, é família, é de casa, quem está a entender? Então invadiu Judá e infrutificou Ramá para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa ajuntou prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor. Foi buscar prata e ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Foi buscar o tesouro que tinha no seu próprio palácio e os levou para Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, por favor, como fizeram meu pai com o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, acaba com a parceria que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, ou seja, Ben-Hadad estava em parceria com Baasa, o rei de Israel. E eles vinham juntos destruir Asa. Asa ficou, deixa-me mandar dinheiro para Ben-Hadad para ele parar de me perseguir. Por que ele não fez a mesma coisa que ele fez com o etíope? Quando o problema... Não sei se estão a apanhar o que eu estou a dizer. Então, quando o problema apareceu de fora, ele recorreu ao Senhor: eu sou fraco, mas tu és poderoso. Mas quando o problema foi de dentro, ele ficou: deixa-me tentar quebrar lá alguma coisa, deixa-me tentar resolver fazendo uma parceria com Ben-Hadad. 7, versículo 7. Naquela época, o profeta, algumas versões diz vidente, Anani, foi dizer a Asa, rei de Judá: por tu teres pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o teu Deus. Somos nós ou não? O exército da Síria, do rei da Síria, escapou das tuas mãos. Ou seja, da mesma forma que eu te dei vitória diante do rei etíope, não importa se Asa se juntou com não sei quem. Ia ser não sei quem e Asa. E a Ben-Hadad junto, não é Asa, Ben-Hadad. Não importa. Eu sou tão poderoso para ir contra eles. Eu teria dado eles nas tuas mãos. Mas ele não confiou mais. Alguma coisa deu. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros, de cavalos? Contudo, tu pediste ajuda ao Senhor e Ele os entregou nas suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer. Quem? Aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisto tu cometeste uma loucura. De agora em diante, paga as tuas contas. Somos nós ou não somos nós? Quando surge um problema exterior, a gente, uma conta, um colega, um patrão, às vezes até a gente lida bem com isso. A gente até pede ajuda ao Senhor e o patrão, a gente chega, o patrão foi rude e a gente tipo, somos cordiais. Sim, senhor patrão. E a gente vai: Senhor, não estás a ver?
E o colega que obcecou connosco, a gente até lida bem com... Ok, está bem. Ok, João, ok, Alfredo, está bem. Ok, Senhor, por amor de Deus, Senhor, tu estás a ver. Às vezes a gente até lida bem com estas situações. Mas quando chega um problema que vem de casa, é o cônjuge. É o filho. Quando estão a ver que é um problema interior, quantas vezes que o filho está tão cabeção que aquela cordialidade que a gente já não faz com Deus. A gente chega, por amor de Deus, tu tiraste o dia só para me chatear a cabeça. Eu já não aguento mais, eu não te posso ver à frente, sai-me da frente. E a gente não lida com Deus com o problema interno. Mas a gente lida já com... Quando é o marido, quando é o cônjuge, quando é o irmão, quando é o pai. Eu não posso mais com a minha mãe. A gente não vai na parceria com Deus. Ou quando chega aquele familiar que veio lá de não sei de onde. É o meu primo. E o primo está, vamos todos para as festas de Corroios. Que agora estão as festas de Corroios. Aí o primo está lá a beber e encher a cara. E a gente, como é o primo? A gente não quer que ele se sinta mal, né? Então a gente enche a cara junto com o primo. Silêncio. A gente tem que aceitação, né? Eles não são crentes. Tudo bem que eles não são crentes, mas quem não é diferente não faz diferença. Então se tu ficares igual ao teu primo, tu ficarás igual ao teu primo. Amanhã estás a dizer ao teu primo, deixa de ser assim, e o teu primo está a dizer assim como tu és igual a mim. É ou não é que acontece isto? Que a gente com os de dentro, a gente não lida igual. A gente eu lembro do Ritson que ele disse que uma vez, foi das coisas que mais me deixou fã dele. Ele tinha um colega, aquele. E o colega chega, vira tipo, tu és estúpido, vira para o Ritson e chama-lhe o nome. A gente é homem, né? Tipo, homem não gosta de falta de respeito, ainda por cima do outro homem olhar na minha cara e me chamar assim o nome. Foi isso, né? Não, foi o filho da coisa, né? Foi o filho da mãe, só que não era a mãe que ele chamou-te. E tu não... Diz isso outra vez. Sabem o que ele fez? Olhou na cara do Ritson. Mano, homens, fala sério. A gente diz outra vez, naquela a gente está à espera, por amor de Deus, tu não queres fightar. Aí olha na tua cara e diz, filho de Arlen, sabe o que o Ritson fez? Chegou a mão para trás. Mentira. Chegou ao pé dele, abraçou-lhe e disse, tu não estás bem, calma, tu não estás bem. Eu fiquei, tu o que, Ritson? Porque esse rapaz tomava medicamentos porque ele tinha epilepsia. Uma coisa assim, ele tinha problemas. Mas estou a entender, ele recorreu, Ritson enfrentou esse problema com parceria. Mas a minha pergunta é, como é que estamos a enfrentar com o problema interno? Ou não? Estou a falar para alguém aqui? Jerry, a Viviana, a pastora. De vez em quando, eu tenho que ficar dentro de mim, Senhor, tu tomas contas dos fracos. Mexi no orgulho. Senhor, a filha é tua. A vossa pastora, quando ela vira, perfeita. Ela às vezes me chateia, ela às vezes consegue, e às vezes, quem é casado aí? Vocês entendem o que eu estou a dizer? Às vezes, o Espírito Santo falou.
Irmão. Não, eu estou a falar, às vezes o irmão, fala sério, Carolina de vez em quando ela está, Júlia, e ela vai para o quarto e fecha a porta, e o que é que ela faz? Ela foi enfrentar aquele problema abrindo a Bíblia. Porque ela habita no abrigo do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso toma conta, é o que ele está a dizer, eu tomei conta do etíope. Eu mexi com eu fiz com que o faraó deixasse toda a gente vazar com as riquezas dele. Estás-me a dizer que o teu marido o quê? Estás-me a dizer que a tua mulher o quê? Estás-me a dizer que eu teve lutas. Irmãos, prestem atenção. Houveram lutas que eu venci com a Viviane sem ter ido lutar. Eu simplesmente cheguei ao pé do Senhor em choro. Senhor, eu não chego lá. Já falei com a Viviane, por mais que eu falo, parece que mais raiva ela tem de mim. A gente já chegou nesse ponto do casamento. Eu não consigo chegar lá. Mas tu tomas conta dos fracos. Sabe o que ela fez? Ele é todo poderoso. Ela não teve hipótese nessa briga com Deus. Ela não teve... Ai, meu Deus. O problema é que a gente briga, a gente erra como Asa, junto com o Ben-Hadad. Então, o Ben-Hadad, o Baasa não devia estar a vir lutar contra Judá. Israel está a vir lutar contra Judá. Somos família, mano. Mas Baasa estava a errar comigo, com Asa, e Asa começou a errar com Baasa. Foste associar com não sei quem, agora vou chegar primeiro. Pagaste a Ben-Hadad, eu vou pagar mais. E Deus está tipo, não era para pagar, cabeção. Perdeste coisas que não era para perderes. Perdeste paz que não era para perderes. Perdeste alegria que não era para perderes. Perdeste humildade que não era para perderes. E sabe qual é a boa notícia? Que Deus é bom, né, gente? É melhor com Deus, irmão. Porque Ele sempre... A gente está sempre... Estás a ver o tamanho da nossa cabeça? A gente fica tão cabeção que a cama é a nossa almofada, o corpo fica de fora. Estão a visualizar? Às vezes, a gente começa a fazer o erro que a nossa cabeça fica... Deus está tipo, tu és tão cabeção que a tua cama não cabe mais para o teu corpo, só cabe para a tua cabeça. Mas que ele nos ama tanto, Ele é um Pai tão fiel, tão amoroso, que na nossa infidelidade Ele continua a ser fiel. E sabe o que é que Ele faz? Ele envia um vidente, um profeta, Ele envia alguém, um mensageiro, um embaixador para nos dizer, estás a errar. Não é por aí. É ou não é? Quem quer que o Senhor faça isso ainda? Quem gostaria que o Senhor largasse-lhe da mão? Deixa-me fazer a vida como eu quero, deixa-me enfrentar os meus inimigos como eu quero, da minha maneira. Quem quer isso? Ninguém. O Senhor foi ter com Asa e fez isso. E qual foi a reação da Asa? Asa estava bossa. A gente viu que a Asa está lá em cima, né? Versículo 10, 2 Crônicas 16, 10. Asa fez o quê? A graça do Senhor fez com que enviasse alguém para poder dizer, cabeção, estás a errar. E Asa ficou ofendidinho, ficou tão indignado, que mandou prendê-lo. E depois de fazer isto, lembram-se que ele juntou o povo para dizer, temos que obedecer ao Senhor. No primeiro capítulo ele mandou juntar geral. E agora ele é que está a oprimir o povo. Mas por que isso aconteceu? Tópico número 5. Asa perdeu o coração ensinável. Diz assim, põe a mão no teu coração e repete. Não é o pecado
que me mantém no chão. É a falta de arrependimento diante desse pecado que me mantém no chão. A falta de arrependimento é fruto do orgulho. Asa ficou ofendidinho. Quem já viu? Não é interessante que quando as pessoas crescem na carreira, crescem de tal maneira que já não aceitam mais correção? Eu agora tenho um diploma. O que tens para me dizer? Tu sabes com quem estás a falar? Eu sou doutor. O que é, Mirtes? Tu estás a falar... Cuidado com o que estás a dizer, sou pastor. Eu já era pastor antes de chegares. Eu já sou especialista em relacionamentos. Estás-me a dizer que o meu relacionamento com a minha esposa não está bem? Atenção ao que andas-me a dizer. Já vimos isto acontecer. Atenção, eu sou diácono. Eu sou líder de célula. Atenção ao que vais-me dizer, ok? Eu conheço pastores que cresceram tanto ao ponto que já não recebem correção. A Asa mandou prender porque podia. Se podia, tinha poder, autoridade. Corta a cabeça do bacana. Manda prender. Ele tinha poder. Cuidado com o poder. Diz assim, mal do especialista. Há um mal que é o mal, eu chamo-lhe o mal do especialista. O mal do especialista é o mal que vem quando a gente já é... Estás a levar com quem, pá? Eu sou especialista nisto, pá. Já li muitos livros, pá. Já estudei teologia. Eu agora sou pastor, pá. Eu sou especialista. Eu sei do que eu estou a falar. E isso... Eu sou mestre da lei. Quem já viu? O Deus estava na sua cara. E o Deus precisou dizer, precisas nascer de novo, senão tu... especialista, não entrarás no reino dos céus. E o especialista ficou, nascer de novo, mas como é que um homem ficou à toa? Há um mal do especialista. A gente nunca sabe tanto que não podemos ser corrigidos. Nós nunca sabemos de tal maneira, nós nunca crescemos de tal maneira que a gente já não somos mais corrigidos. Falta de correção é falta de humildade. Pecado gera humildade. Pecado devolve humildade. Correção devolve humildade. Eu gosto das expressões em inglês. Lá vou eu outra vez. A correção de um profeta, it humbles you. Quando eu cometi o erro e vem o Jerry e me diz, pastor, eu acho, já aconteceu com o Ritson, outra vez, calhou. Estávamos a fazer uma obra na igreja, lá no sítio antigo. Eu estava cansado, a gente passou o dia todo a pôr o pelador, ficou tudo torto. Mas estava cansado. E eu estava cansado e um dos membros, que até era líder de célula, disse-me uma coisa. Ele era perfeccionista, ele disse algo e eu não gostei e ralhei com ele. Falei mal, saiu. Quando eu lhe falei mal, o Ritson viu. E o Ritson puxa-me à parte. Lá na projeção feita de madeira. E ele disse, pastor, não gostei, acho que foi errado. Pá. Ele era líder. Tu humilhaste-lhe à frente de as pessoas que são da sua célula. Humilhaste-lhe. Sabe o que eu fiz? Estava a falar com quem, mano? Diácono. Não. Na hora, it humbles you. Tens razão. É verdade, o cansaço venceu. Na hora ganhei, o cansaço venceu. No outro dia marquei com o indivíduo e pedi perdão. Mal começa a pedir perdão, ele começa a dizer, não, eu entendo, não me justifiques. O que eu lhe disse foi, o que eu fiz foi errado e não se justifica. Eu estou aqui para te pedir perdão. I need to humble myself. Eu preciso me humilhar a mim mesmo, porque os humilhados, os que se humilham a si mesmo, não é os que são humilhados pelos outros. Não sei se estão a entender. Então eu queria pôr aí a próxima imagem. Podes pôr, Gustavão. Eu queria assim muito rapidamente
sei lá, uma pessoa... Mirtes, podes vir aqui, se faz favor? Dá para vir? Se faz favor? Para nós entendermos um bocado. Mirtes, conseguem todos ver? Isto é o gráfico processo de desenvolvimento de alguma coisa que está a ser feito, ok? É X porque é qualquer coisa que está a ser feito. Qualquer coisa que a Mirtes está a fazer, ou nela ou fora dela. Ela está a fazer alguma coisa. Temos o gráfico 1 e temos o gráfico 2. Analisa-me este gráfico. Este ponto aqui. O que é que está a acontecer? O gráfico 1 parece que tem uma subida. Indica que está em crescimento. Alguma coisa está a andar. Todos ouviram? Por que tu dizes que está em crescimento, que alguma coisa está a andar? Como chegaste a essa conclusão? Porque ele partiu de um ponto e sobe. Se ele está a subir é porque está em progresso, está a caminhar para algum lado. Então, durante o tempo que está a andar, ela conseguiu observar, olhando para trás, desde o ponto de partida, que está... Agora aqui. Analisa o ponto... O que está a acontecer? No início houve um crescimento, assim como no gráfico 1. Não, esquece essa parte. Sim, mas chegou a um ponto em que houve um declínio. Estás a dizer que houve um declínio? Por causa da internet, não é? Por que estás a dizer que houve um declínio? Um declínio? Porque notas essa descida. Ele está a voltar, parece que está a voltar para a base. Mas como é que estás a dizer que há uma descida se tu não consegues ver o que vai para a frente? Porque houve uma inclinação. Houve uma inclinação da curva. Então estás-te a basear no que aconteceu antes. Sim. Obrigado, Mirtes. Uma salva de palmas a Deus pela vida da Mirtes. Como é que eu sei que está a subir? Como é que eu sei se o que eu estou a fazer está a evoluir? Olho para trás. Como é que eu sei que está a descer? O caminho que eu percorri até aqui me mostra se está a subir ou se está... Às vezes... Sabem quando é que Deus aparece? Deus manda alguém aqui. E o que é que pode acontecer a partir daqui? Quem é que escolhe? Não o impeçam. Quando eu olho para a minha carreira eclesiástica, eu com Deus, desde que eu comecei a andar com Deus, deixa-me olhar para trás. Como é que está? Está a subir? Está mais? Ou está menos? Desde que eu ando com Deus, desde que eu estou a servir, que eu agreguei à igreja, estou a servir mais? Desde que eu recebi a promessa de Deus sobre a minha vida, está mais? Ou está menos? No meu casamento, desde que eu me casei, está mais ou está menos? No meu relacionamento com a minha liderança, como é que está? Com a minha célula, com os meus filhos, com a minha empresa. Quem está a entender? É que com os problemas de fora, a gente vê, a minha empresa não está fixe, o que é que a gente faz? A gente toma uma decisão. Mas a gente toma uma decisão para quê? Para reverter se está a descer, para se voltar a subir. Mas no nosso casamento, a gente parece estar à espera de alguém que faça alguma coisa. Mas com os meus filhos cada vez que... Eles têm 10 anos e cada vez estão mais longe de Deus. E o que é que eu estou a fazer? Oro. Mas o que é que eu estou a fazer com eles? Nada. Eu não estou a fazer nada para quê? Intencionalmente reverter a situação. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Então eu quero te deixar estas frases. Quando estiveres diante do erro, a gente vai errar. A gente vai errar. Errar não é problema. O pecado não é o problema. Até parece que eu estou a dizer uma blasfémia, mas o pecado não é o problema, porque o pecado não te para. É a falta de arrependimento diante do pecado é que te para. É quando tu ganhas consciência, pequei, e tu agora estás tipo, pequei. O que é que vais fazer? Já pequei mesmo.
Isto é que te mata. Não, estou a entender que não é o pecado. A gente peca, a gente luta, de vez em quando, quem está em pé, cuidado para... A gente vai cair. O problema é, porquê que estás caído? Porquê que estás no chão? Porque o orgulho, mano. O que é que aconteceu com que a Asa vencesse? A Asa disse, tu és bom para os fortes, eu sou fraco. Tu és bom a ajudar os fracos. E a história termina assim. Põe lá do 10 para a frente. Asa irritou-se. Por causa disso, ficou tão indignado que mandou matar, prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns dos povos. Os demais já não interessa mais nada. A não ser, é tão forte isto. Asa estava bem, a gente tem relatos de Asa. Asa perdeu a humildade, Deus chama-lhe a atenção, já cresceu, agora é rei. Que Deus agora já não tem mais história. A não ser as porcarias que ele fez. Ele oprimiu o povo. Próximo. O resto dos registros estão não sei onde. No 30º ano, deixa eu só lembrar isto a vocês. Olha o que é que Deus quis pôr. No 30º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou... Olha Deus a fazer questão de dizer outra vez. Ele ficou doente. E o que é que ele fez? Deixou de buscar a criação, o Criador, começou a pôr a sua fé na criação. Põe lá o próximo tópico que eu vou encerrar. Asa terminou assim. Ele deixou, próximo tópico, perdeu a fé no Criador, colocou a fé na criação. Agora ele precisa de médicos. Não, agora eu preciso de um especialista. Ele não tinha um profeta lá. Tinha. Por que ele foi procurar ajuda em Ben-Hadad, o rei da Síria? Por que a gente... Quem já viu? O casamento não está fixe. Vou buscar ajuda ali. Tens o profeta em casa. Tens a palavra de Deus em casa. Tens mas não, eu quero ajuda do especialista, porque agora vou lá no especialista, os coaches do Casados à Primeira Vista. Eles sim são... por amor de Deus, eles são os especialistas. Os médicos, que ele está a dizer aqui, que Deus fez questão de dizer, não é especialista, mas o Deus não gostou. Então não estou a dizer que a gente não deve procurar médicos. Não deixe de ir ao médico por causa de... O que eu estou a dizer é, não ponhas a tua fé agora na criação. Não ponhas a tua fé na ciência. Não ponhas a tua fé... Então já viram, foi para baixo. Perdeste a humildade, foste dali para baixo. Pecado exposto tem poder para trazer-nos de volta a humildade que se perdeu. Pecado exposto tem poder para matar o orgulho que nasceu. Arrependimento coloca-te outra vez no lugar da graça de Deus. Falta de arrependimento coloca-te no lugar da justiça de Deus. Não o impeçam. Meus irmãos, vamos ficar de pé, por favor? Gostaria de chamar o louvor para subir. Muito ouro na história da Asa, sim ou não? Eu fui Asa, Joás. A Bíblia é rica. Não são histórias de ficção científica, são relatos de coisas que aconteceram com pessoas. Pessoas como uma pessoa que está num relacionamento com Deus. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Coisas acontecem, problemas fora de casa acontecem, problemas dentro acontecem. É isto. Asa tem uma promessa, nós também. Tudo isto acontece. A questão é, como é que nós andamos? Asa começou bem, mas terminou mal. Quem diria que Asa ia acabar como acabou? Eu comecei a ler a história de Asa. Eu fiquei surpreendido com o virar, a queda. Uau! Asa! Uau! Really, Asa? Asa, recebeste uma promessa, Asa. E naquela altura de madrugada, enquanto eu estudava para mim, eu não estava a estudar para pregar, eu estava no meu devocional. E o Senhor foi ministrando no meu coração, como tudo começa com uma promessa.
mas que essa promessa pode ir até o fim. David errou. Lembram-se? David errou. Mas David teve o coração segundo o coração de Deus. Por quê? David arrependeu-se. O pecado. Ele matou alguém, ele matou o marido da outra. Porque ele pegou a esposa. Mas olha, ele tem o coração. O pecado não é o problema. O problema é a falta de arrependimento. É quando eu não reconheço, Senhor, eu fiz uma curva. Então eu aceitei que eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu aceitei, eu entendi. A promessa não é para benefício só meu. A promessa é um propósito que me beneficia a mim e através de mim. Tu me usas como instrumento. Eu entendi, Senhor, que aparecem montes de problemas. Eu tenho que ter coragem, eu tenho que enfrentá-los. Tanto os de fora como os de dentro têm que ser em parceria contigo. De acordo com a tua vontade. Aquilo que tu dizes é o que tu dizes. Com os de fora como com os de dentro. Eu não me contamino com os meus colegas, mas também eu não me contamino com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus irmãos, com os meus primos. É a mesma coisa. Eu não vou deixar que esta Eva... Adão caiu por causa da Eva, não sei se estão a entender. O Saul, a mesma coisa. Saul não se arrependeu. Os demais reis de Israel já viram a história. É tudo mau. Eles começaram com uma promessa, mas... perderam-se de tal maneira. Uau, eu fiquei uau. E daqui a pouco estão com fé na ciência. Apostasia. É um shift. Então, coloca a mão no teu coração. Somos todos filhos de Deus. Todos nós habitamos no abrigo do Omnipotente. Olha para trás, o que vês? Está mais ou está menos? Como está o teu devocional com Deus? Está mais ou está menos? Como estás agora a servir na igreja, na tua igreja, na igreja que foste plantado? Mais ou menos? A tua cultura, a cultura do reino, estás cada vez com mais da cultura do reino ou cada vez menos da cultura do reino? Como está a humildade? Está cada vez mais ou está cada vez menos? O orgulho está a nascer? Agora ninguém pode me dizer que eu estou errado. Agora eu fico ofendidinho quando me dizem que eu errei, quando me contrariam. Senhor, ajuda-nos a não impedir de nós cumprirmos aquilo que Tu tinhas para nós cumprirmos. Senhor, nós não somos acidente. Nós não somos acidente. Não tem nenhum problema que venha contra nós. Tu és por nós. Tu és por nós, Senhor. Se Tu és por nós, quem será contra nós? A Tua palavra, por isso que diz que todas as coisas cooperam para o bem. Alguma coisa vai produzir de bem naquele problema que Tu deixaste chegar à nossa porta. Tanto dentro de casa como fora de casa. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos no lugar da humildade. De ficarmos em parceria contigo sempre, de andarmos contigo sempre, de fazermos a Tua vontade sempre, em todo o momento, em toda a hora. A Tua promessa na nossa vida é sim e amém. A Tua promessa na nossa vida é sim e amém. Venha quem vier, venham os problemas que vierem, há uma promessa sobre nós e é sim e amém. Esse problema que agora estamos a passar, ele é um problema presente, mas será um problema do passado, será uma história de superação. Porquê? Porque Tu és conosco e a Tua promessa na nossa vida não pode ser abortada. A Tua promessa é sim e amém. We covered, nós estamos cobertos. Tu tens as nossas costas, nós temos as costas largas. A Tua fidelidade é o nosso escudo. A Tua fidelidade é o nosso escudo. A Tua fidelidade é o nosso escudo. Nós vamos nos levantar hoje, Pai, para fazer a Tua vontade e vermos Tu colocares nas nossas mãos os inimigos que têm se levantado contra nós. Nós cremos, Senhor, que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que te amam e que vivem segundo o teu propósito. E se te oramos, Pai, te damos graças, te louvamos. Em nome de Jesus. E todos dizem amém.